uma palavra, né, que o Senhor tem falado ao meu coração, e oro pela vida dos irmãos, pela vida da igreja, neste momento que a gente pode dizer difícil da vida da humanidade, né? Que é o momento em que todos estamos fechados, trancafiados em nossas casas, em que muitos não conseguem trabalhar, em que muitos não conseguem fazer suas atividades de forma normal. Mas Deus tem sido bom, tem dado da sua graça, da sua misericórdia, e certamente todos os irmãos têm sido sustentado pela destra do Deus vivo. Louvado seja Deus. Vamos começar orando, apresentando esse momento a Deus, para que Deus possa nos conduzir em toda boa palavra, em todo momento, em todo esse período deste culto. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, em cuja presença já estamos, pedimos da Tua graça, da Tua misericórdia nesse momento, Pai, por todos aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, por todos aqueles que iremos ser edificados pela palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, Pai. Deus, eu te peço por cada irmão que está, Senhor, nos assistindo, por cada família, que a Tua paz, que excede todo entendimento, possa fazer morada em nossos corações, ó Deus querido. Sabemos que esse é um momento difícil, mas Tu estás conosco, Jesus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, louvado seja Deus. Te apresentamos este trabalho nesta manhã e te agradecemos pelo poderoso nome de Jesus de Nazaré. Amém, amém e amém. Por momento não consigo ver os irmãos que estão online, mas graças ao bom Deus sei que aí estão. E os irmãos vão colocando assim seus pedidos de oração, que logo mais iremos fazer esse período de intercessão, esse período em que iremos, iremos clamar ao Deus Todo-Poderoso por seja qualquer tipo de aflição, qualquer tipo de tempestade, podemos dizer assim, né? Sem perca de tempo, vamos entrar na palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23 até o versículo 27. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Louvado seja Deus. Diz assim a poderosa palavra do Rei. E, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que, no mar, se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, Jesus. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este? E até os ventos e o mar lhe obedecem. Louvado seja Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, te apresentamos, Senhor Jesus Cristo, este momento, e queremos dedicar esse momento de meditação da Tua palavra a Ti, Pai. Ó Deus, nos guarda, Senhor, em toda e nos guia em toda boa palavra, Senhor Jesus Cristo, que os irmãos não vejam o irmão Anderson, que reconheçam a Tua face, ó poderoso Deus. Fala aos nossos corações, porque queremos ouvir a Tua doce voz, a voz que acalma a tempestade, a voz que nos traz paz, que nos traz alento, que nos traz alívio às nossas almas. Ó poderoso Jesus de Nazaré,
Fala aos nossos corações, porque somos tão pequenos, Senhor, e reconhecemos a Tua grandiosidade e o Teu poder. Tu és soberano e Deus sobre todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Jesus, no versículo 18, ele dá uma ordem aos discípulos e diz que eles passassem para a outra margem. Ele teria um propósito na outra margem, era em Gadarena, com aquele endemoniado, mas antes de chegar em seu propósito principal, ou antes de chegar ao seu destino final, que era a província dos Gadarenos, deveriam passar por algo ou uma experiência que levaria os discípulos para a vida toda e falaria aos nossos corações até os dias de hoje, até esta manhã. Ele deu uma ordem, e sabe o que eu aprendo com essa ordem? Quando ele disse no versículo 18, passamos para outra margem, é que não importa que dificuldades, não importa o que irá acontecer, o importante é que Jesus disse, passemos para outra margem. Essa é a ordem de Jesus, passemos para outra margem. Não importa o que irá enfrentar, não importa o que irá acontecer, a ordem foi, passemos para outra margem. Então, a Bíblia fala que ele entra num barco e de repente, pelo dia que foi bem cansativo, a Bíblia fala que à tarde, no versículo 16, trouxeram-lhe muitos endemoniados, muitos enfermos, e a Bíblia fala que ele curou a todos e expulsou todos os demônios. E pelo dia fadigado de anunciar o reino de Deus, simplesmente teve cansaço. Entrou no barco, arrumou um canto, um espaço e simplesmente dormiu, mostrando a sua real condição de homem também, que era o cansaço tomando conta de seu corpo, simplesmente dormiu. E os discípulos, como bons discípulos, obedeceram o mestre, passaram e estavam de partida, estavam em direção ao que ele mesmo disse, passemos para outra margem, a província dos Gadarenos. Aquela região que que a Bíblia descreve de Mar da Galileia, na realidade é um grande lago. Alguns dizem que o seu comprimento é de 19 quilômetros a 21 quilômetros e a largura é de 13 quilômetros. É um grande lago, certamente, por suas extensões. Ele está a 213 metros abaixo do nível do mar e cercado por montanhas. Geralmente, ou de forma constante, tem essas tempestades, que a Bíblia fala no versículo 24, e eis que no mar já estavam no barco, já estavam dentro daquele lago ou daquele mar. A Bíblia fala que se levantou, louvado seja Deus, se levantou uma grande tempestade. A Bíblia fala de algumas tempestades, mas aqui ela dá, essa ênfase, uma grande tempestade. Nós vemos essa ênfase somente quando Jonas está navegando e quando no naufrágio de Paulo. Mas aqui é a terceira vez, ou pelo menos na ordem cronológica, a segunda vez que a Bíblia se refere a uma grande tempestade. Então ela dá essa ênfase, não era uma tempestade qualquer, era uma grande tempestade. E o que Deus pôs em meu coração é dizer para você que não importa qual seja sua tempestade, não importa quão grande ela seja,
com dimensões grandiosas. Não importando se é uma tempestade ou se é uma grande tempestade, Deus está no seu barco. Deus está conosco. A Bíblia fala, o salmista descreve, diz: o Deus de Jacó é o nosso refúgio, e ele deve ser o nosso refúgio na bonança ou na tempestade. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, é o nosso socorro, é a pessoa mais presente, deve ser a pessoa mais presente no tempo da angústia, no tempo do desprezo, no tempo do choro, no tempo de tudo que é mal. Jesus deve ser o nosso socorro. Sim, ele está em nosso barco. Nós não devemos nos esquecer de nenhuma forma, de nenhuma maneira, que independente da tempestade, Deus está conosco. Ele não abandona os seus. A feita em que dissemos: sim, Senhor, queremos que tu faça morada em nossos corações, queremos que tu habite em nossos corações, queremos que tu reine em nossas vidas. Sim, ele faz morada e até descansa em nossos corações, em nosso barco. Ele não nos abandona, louvado seja Deus. Não nos abandona. Por conta dessa região ser cercada por montanhas e o ar frio, a água morna choca-se com ar frio e geralmente a tempestade vem. E essa veio de forma grande, como a Bíblia descreve. Tão grande tempestade, no versículo 24 de Mateus, que o barco era coberto por ondas. Aqui a gente não tem somente uma grande tempestade, a gente tem grandes ondas. Ah, meu irmão, que o barco era coberto pelas ondas. Veja, Mateus capítulo 8, versículo 24 diz: tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo, falava de Jesus. Esta tormenta era uma tempestade, ou seja, algo físico. As ondas, os ventos, a tempestade em si era algo físico. No entanto, pode ser algo psicológico, pode ser algo de relacionamento, pode ser algo financeiro, pode ser a sua saúde, não importando qual seja a sua tempestade, eu quero lhe dizer nesta manhã, Jesus pode. Jesus está com você, ele tem poder para tal. Não importa se seu relacionamento está passando por algo bem baixo, se as ondas estão açoitando este barco do seu relacionamento. Não importando, eu vejo várias pessoas, sim, nós temos que tomar as precauções devidas devido ao Covid. Nós devemos usar as máscaras, lavar as nossas mãos, ter sempre o álcool em gel ao nosso alcance e tudo mais. No entanto, eu sempre digo que essa doença ela não tem somente causado danos físicos, não somente levado pessoas à morte, ela também tem causado transtornos psicológicos. Eu mesmo sou prova disso. Na minha família, minha irmã me mandou uma mensagem e disse: o papai, que a gente chama de pai, mas na realidade é nosso avô, está com medo dessa doença. Ele tem assistido TV e está com medo dessa doença. É isso que eu quero trazer também nesta manhã, esse medo psicológico, esse medo que afeta, que muitas das vezes é pior do que o medo de sair na rua, o medo de estar trancafiado em nossa casa, é o medo de nem mesmo apertar a mão de nossos familiares, é o medo de não poder abraçar os nossos familiares que convivem conosco na mesma casa. É esse medo psicológico que também esta doença tem trazido aos corações de muitas pessoas. É o medo da tempestade tão grande, são as ondas da depressão, são as ondas do enclausuramento, são os ventos que vêm de forma na parte financeira, que muitos aí estão deixando de trabalhar, está apertando o lado financeiro. Muitos ainda que qualquer doença pensa que é esta maldita doença, podemos dizer assim, qualquer gripe você já pensa, o medo já vem, monta no seu coração e você já pensa que é isso.
Então, não importando, aquelas ondas eram físicas, mas ondas podem baterem no seu barco, e sejam elas de que espécie for, de que sentido for, eu tenho uma mensagem para você nesta manhã. Jesus está no seu barco. Acalme-se. Jesus está no seu barco. A tempestade pode ser grande, as ondas podem ser grandes, os ventos podem serem fortes, mas Jesus está com você. Jesus está no seu barco. Louvado seja Deus. Veja, não foi somente uma grande tempestade ou grandes ondas. Em São Marcos, capítulo 4, versículo 38, falando da mesma passagem, a Bíblia fala e ele estava numa polpa, dormindo sobre uma almofada, falando de Jesus, e despertaram-no. Quem despertou? Os discípulos, e dizendo-lhe, mestre. Não falaram de forma tão mansa, de forma tão calma. Veja a situação, o ambiente que eles estavam vivendo. Mestre, não te importa que perecemos? Veja, o temor, o medo estava no coração dos discípulos. O medo da morte, o medo de perecerem naquele lago, o medo de afundarem, o medo de o barco ir a pique, porque as ondas já estavam alagando aquele barco. Não importa se as ondas estão tão altas quanto o seu barco. Não importa se você nunca viu ou sentiu ventos tão fortes quanto esses que você está sentindo. Não importa nada disso. O que mais importa é se Jesus está no seu barco. Se Jesus estiver em seu barco, meu irmão, Jesus se importa assim que se você perece ou não. Jesus se importa assim se a tempestade está vindo ou não. Jesus se importa assim com o vento. Ele quer apenas que as nossas confianças, a nossa confiança, Ele quer que apenas os nossos corações, a nossa fé esteja depositada nele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Hebreus diz que ele é autor e consumador de nossa fé. É isso que ele quer. Não importando a situação que estejamos vivendo, ele quer que estejamos com fé nele. Ele quer que os nossos olhos estejam fitados nele. Ele quer que a nossa esperança, ele quer que os nossos corações estejam agarrados, não no barco. Ele quer que as nossas visões não estejam nas ondas. Ele quer que os nossos sentidos não sintam o vento. Ele quer que sentimos a presença dele. Ele quer que as nossas confianças estejam nele, que os nossos olhos estejam fitados somente nele. É isso que ele quer. De maneira que não nos importamos com as coisas ou as adversidades do lado. Confiemos em Jesus. Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, ele é o nosso socorro bem presente. São como o monte de Sião. Ele está em volta de seu povo. Ele está conosco, Ele que nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Jesus de Nazaré está conosco. Em Marcos capítulo 4, versículo 40, diz algo interessante. Ele diz, e disse-lhe, por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? Despertaram o mestre, e a sua primeira reação é perguntar aonde está a fé dos discípulos. E essa deve ser a reação da igreja em meio a esse tempo de tempestade. Aonde está a nossa fé? Será se temos orado o suficiente? Será que temos buscado a face do Deus vivo para que Ele
cumpra e faça a sua vontade permissiva? Será que temos buscado a Deus tanto? Tanto? Eu creio que esse momento é o momento em que a igreja ela deve não olhar para a tempestade, ela deve olhar para o dono da vida. Ela deve orar de forma mais intensa, ela deve buscar a face de Deus, deve ler como nunca, deve buscar um reavivamento mais que tudo. A igreja, como sal da terra, como luz do mundo, não deve olhar para a tempestade, deve olhar para Jesus, deve buscar a face do meigo Nazaré. É isso, não olhando para as coisas, devemos fazer como Paulo descreve, diz, prosseguimos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Louvado seja Deus. É isso, prosseguir para o alvo, olhar para Jesus, não temer as ondas, não temer o vento, não temer as adversidades, não temer absolutamente nada, porque o máximo que pode fazer, como diz a Bíblia, fazendo um favor a Deus, matar o corpo, é o máximo que podem fazer, porque a nossa alma, louvado seja Deus, está nas mãos de Deus. Então ele disse, por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? O problema é que a falta de fé inevitavelmente nos conduz ao medo. Além disso, é muito comum sentir medo diante de uma tempestade. Seja ela, como falei, de forma física, de sentimental, conjugal, saúde, financeira, seja em que área for, é normal sentirmos medo diante de uma grande adversidade. Mas quando olhamos para Jesus, percebemos que esse medo não faz qualquer sentido. Durante aquela tempestade, os discípulos falharam em perceber que não havia nada a temer. O mar estava revolto e o vento soprava fortíssimo. Mas ele é aquele que estendeu o firmamento e criou o mar e deu limites a eles, louvado seja Deus, estava humildemente repousando na polpa da pequena embarcação que era sacudida pelas águas. Os discípulos deviam saber que com Jesus no barco, eles estavam sempre seguros. Quando Jesus, ou quando o mestre menciona a falta de fé, fala sobre acreditar no sobrenatural que ele pode fazer. Quando fala da timidez, relaciona a intimidade que podemos ter com ele. É isso que Deus quer. São duas coisas importantíssimas. Intimidade com Deus em meio à tempestade. A fé em Jesus em meio à tempestade. Deus quer que tenhamos fé em meio às adversidades. Sim, Deus quer que tenhamos fé em meio à adversidade. Deus quer que creamos nele, que tenhamos a intimidade em meio à tempestade. Deus quer que tenhamos fé e intimidade em meio ao caos. É isso que a igreja deve buscar nos dias de hoje. Fé que Deus pode tudo, absolutamente tudo. E Deus quer um relacionamento íntimo com a sua igreja. Eu creio que Deus, nesse momento que o mundo passa, Deus está sacudindo a humanidade. Deus está dizendo, ei, existe algo maior que o dinheiro, existe algo maior do que a fama, existe algo maior do que rostos e corpos bonitos, existe algo maior do que seguidores no Instagram, existe algo maior do que qualquer fama, do que qualquer show lotado, existe algo maior. E esse algo maior é Ele mesmo, Jesus de Nazaré. Deus está sacudindo a humanidade e tentando chamando a atenção de todos e dizendo, eu controlo. Ele passou por aqui, a Bíblia fala que o verbo se fez carne e habitou entre os homens e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai e disse ele, não cai uma folha sequer. Vontade permissiva. Tudo está no seu controle. O homem muitas das vezes se esquece disso, ou dezenas e milhares de vezes, ou totalmente, todas as vezes se esquece. Deus está no controle. Não importa quanto dinheiro você tem no banco,
Não importa se a sua fama é conhecida no exterior ou não. Não importa. Não importa o que você busca, o que você tem de bens. Não importa o seu carro na garagem ou sua casa nova. Não importando nada disso. Deus é soberano. Tem o controle de tudo. Ele disse, até o cabelo de vossas cabeças são contados. Até o cabelo de vossas cabeças. Ele sabe a quantidade exata. Que Deus grande! Na visão de Isaías, a Bíblia descreve, e o próprio profeta descreve e diz, e vi um trono, um alto e sublime trono, soberano, digno de toda adoração, controla céus e terra, conhece as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Deus tem um controle em suas mãos, não se desespere, meu irmão. Deus está em nossos barcos, Deus está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam, louvado seja Deus. Então em Marcos capítulo 4, versículo 39, diz, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Veja a grande voz. A Bíblia descreve no livro de Gênesis, disse bem assim, haja luz, e pelo poder da sua palavra houve luz. Haja água, e houve separação das águas. Ele deu limites ao mar. Ele disse, haja uma porção de terra seca, e houve a porção de terra seca. Essa voz, irmão. Essa voz que quer falar ao teu coração nesta manhã. A voz que disse a Moisés, vai, diz a Faraó que o grande eu sou te mandou, o grande eu sou te ordenou. Meu irmão, você conhece essa voz? Essa voz já falou ao teu coração em algum momento desta vida. Mas porque você está se desesperando nesse momento de tempestade, seja ela física, financeira, saúde, sentimental, a voz está dizendo, acalma-te, acalma-te. O salmista disse, porque te perturbas dentro de mim, ó minha alma, confia em Deus, espera no Senhor. Acalma-te, minha alma, acalma-te, a tua alma, não te desespere. Uma palavra e tudo pode mudar. Ele é especialista em fazer isso. Ele fez isso com a viúva de Naim, Lucas capítulo 7, versículo 13 e 14, disse, não chores. Não chores. Ele direcionou a palavra a ela, vinha saindo com seu filho morto, e ele disse para ela, não chores. Depois, mais adiante, no versículo 14, ele disse, te digo, levanta-te. Essa voz que faz os mortos ressuscitarem. Essa voz que acalma o maior desesperado. Ela vinha chorando. Eu não sei como deve ser a perda de um filho, mas deve ser dolorido. Deve doer a alma. Ela vinha chorando com amargura. E ele disse, não chores. Aquela voz penetrou o coração da viúva de Naim. Penetrou a sua alma. E aí vem João capítulo 14 e diz, minha paz vos dou. Não a vos dou como o mundo a dá. Sim, a paz que excede todo entendimento invadiu o coração daquela viúva. Maravilha! Aquela voz já tinha dito ao centurião de Cafarnaum,
Dize, porém, uma palavra e o meu criado sarará. Ele conhecia e sabia com quem estava falando, por isso proferiu aquelas palavras a Jesus de Nazaré. E a Bíblia fala que quando ele volta para sua casa, o seu criado já estava curado. Uma palavra, tem um louvor. Da Cassiane diz, uma palavra apenas, o mundo e seu sistema caem aos seus pés. Não importa uma palavra e as dores no seu corpo que você está sentindo nesse momento desaparecerão. Uma palavra e a angústia desaparecerá. Uma palavra e toda a depressão será dissipada. Uma palavra de Jesus e tudo que é de morte ela transformará em vida. Uma palavra e todo choro será transformado em um sorriso. Uma palavra do meigo Nazareno. Uma palavra daquele que está no teu barco. Uma palavra daquele que está na condução do teu barco. Louvado seja Deus. A voz que trouxe paz e cura à mulher do fluxo de sangue. Ele disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Essa voz que deu vida aos que estavam mortos. Essa voz que deu visão aos cegos, que fez os surdos ouvirem e os mudos falarem. Essa voz que disse ao mar, aquieta-te, acalma-te. Louvado seja Deus. Essa voz está falando ao teu coração nesta manhã. Louvado seja Deus. E no livro de Marcos, no versículo 39, a Bíblia fala depois, quando ele fala, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve, meu irmão, uma grande tempestade não via ter que ter uma bonança. Uma grande tempestade devia vir. E veio uma grande bonança. A Bíblia descreve grande bonança. Imagine. Aqueles homens eram, alguns deles, experientes naquele mar. Navegavam por aquele mar, pescavam naquele mar, tiravam o sustento de suas famílias daquele mar. Mas nunca viram algo daquela forma. A grande tempestade veio, o dono da vida, o dono da natureza, aquele que criou tudo, todo o universo, aquietou. E de repente, o vento que soprava parou de soprar. As águas que corriam por cima do barco, aquelas ondas, pararam. E de repente, o barulho do vento que sacudia o barco deu lugar a um silêncio. De repente, um mar bravio deu lugar a um simples e calmo rio, a um simples e calmo lago. Sim, meu irmão, Jesus tem poder para isso. Jesus tem poder para mudar a tua situação. Jesus tem poder para acalmar a tempestade da tua vida. Basta que possamos crer. Basta que possamos crer. Louvado seja Deus. Um grande homem, um grande Deus, dono da terra e mar. Aquele que criou o universo e tudo está subordinado à sua vontade. Romanos 11:36 diz que dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nesta manhã, meu irmão, eu quero lhe dizer, não sei o que você está passando. Eu sei que o mundo está passando por um momento bem difícil, mas você em particular, eu não sei. Mas quero dizer nesta manhã para você, Deus de Jacó é o teu refúgio. Aquele que está na proa do teu barco chama-se Jesus. Esse Jesus que deu vista aos cegos e fez os surdos ouvir, é o mesmo que está na condução da tua vida. Não importando o que você esteja passando, Deus pode. E os discípulos perguntaram, que homem é esse espantado, que até o vento e o mar lhe obedecem?
Esse homem é aquele que você conhece. É aquele que um dia você disse sim para ele. É aquele que um dia transformou a sua vida. E por que temes tanto? Que Deus possa nos guardar. Não, Deus não possa nos livrar da tempestade, Ele possa estar conosco na tempestade. É o Cristo, eu posso responder, o Filho de Deus. Sendo plenamente homem, Ele dormiu no barco, mas sendo plenamente Deus, Ele acalmou a tempestade. Lembre-se, Deus, maravilha, eu gosto disso. Jesus é especialista em fazer da pior tragédia, da tragédia mais horrível, a mais linda história de amor. Deus quer mudar esse quadro. Deus quer entrar com providência no teu problema. Deus quer entrar. Não importando quão grave seja o que você esteja fazendo, Deus quer transformar a sua vida. Lembre-se, Deus faz da tragédia a mais linda história de amor. Louvado seja o nome de Jesus. Espero ter contribuído nesta manhã, ter agradecido aos irmãos, à audiência, o carinho. Deus em Cristo Jesus possa recompensá-los. Deus em Cristo Jesus possa acalmar essa tempestade. Porque você sabe e eu sei no Deus que temos crido. O Deus que pode todas as coisas, aquele que abriu o mar, é o nosso Deus, ele não mudou. Mesmo ontem, hoje, sempre será eterno, todo-poderoso, o grande eu sou. Aquele que falava com Moisés na sarça ardente e falou com ele, é o mesmo que fala ao meu coração, ao teu coração nesta manhã. O mesmo que usou Moisés, o mesmo que falou a Josué, vai e não temas. A mesma voz que disse ao mar e ao vento, cala-te e aquieta-te. A mesma voz que disse a Josué, vai e não temas. É a mesma voz que fala aos nossos corações nesta manhã. Vá e não temas. Aquele que conhece as estrelas e chama cada uma pelo seu nome, é aquele que chama você pelo seu nome e diz, filho meu, não temas. Não temas a grande tempestade. Não tema a força dos ventos. Não tema o poder das ondas. Poderoso é aquele que as criou. Poderoso é aquele que tem o domínio de todas as coisas. Louvado seja Deus. Que nesta manhã Deus possa vos abençoar. Que nesta manhã, espero eu, pela misericórdia de Deus, ter contribuído. Que Deus possa, em Cristo Jesus, nos abençoar com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Que Deus proteja não somente a minha casa, mas a tua casa, a tua família. Que Deus, em Cristo Jesus, nos guarde de todo mal e que sejamos e estejamos abrigados debaixo das suas asas, onde estamos no lugar mais seguro. Não importando, nesse lugar não é preciso usar máscaras ou luvas para estar protegido. Nesse lugar, é somente estarmos em plena intimidade, relacionamento com Deus. Nesse lugar é o lugar mais seguro. Que estejamos todos debaixo da cobertura protetora de Cristo Jesus. Estejamos todos firmes na fé, confiando naquele que pode todas as coisas. Deus, nesta manhã, possa nos abençoar. Quero orar pelos irmãos que estão e interceder por todos aqueles que estão fazendo ou fizeram o seu pedido de oração nesta manhã. Não sei quais são, mas Deus o sabe. Quero orar por cada irmão que está conosco na audiência. Deus possa sempre nos abençoar. Curvemos nossas cabeças e levantemos, alcemos nossas vozes e nossas mãos ao alto céu, que possamos clamar ao Deus de Jacó. Senhor Deus e eterno Pai, em cuja presença estamos, graças te damos pela rica oportunidade de estar, Senhor, nesta manhã. Pelo grande privilégio de trazer e ministrar a tua palavra pela misericórdia do teu Santo Espírito. Pai, tu conhece a cada irmão, tu conhece cada tempestade de forma individual.
Tu conheces cada problema, cada dificuldade, cada obstáculo que vivemos, ó Pai querido. Ó Jesus, te pedimos que Tu acalme os nossos corações, que Tu acalme a tempestade, seja ela física, psicológica, na saúde, financeira, sentimental, conjugal. Pedimos a Tua misericórdia, Pai. Venha ao nosso socorro, Jesus de Nazaré. Que tenhamos fé em Ti, que tenhamos intimidade contigo, Paizinho querido, porque cremos, porque Tu és o autor e consumador de nossa fé. A nossa vida pertence não a nós, como disse Paulo, não vivo eu, mas em mim, mas Cristo vive em mim. Oh Deus, nossas vidas não nos pertencem, nossas vidas são Tuas. Faz-nos o Teu querer, a Tua vontade, Paizinho querido. Revela-te, Senhor, a nós, mostra-nos a Tua face, Pai. Te pedimos nesta manhã, Jesus Cristo, te agradecemos pelo poder da Tua palavra, Jesus, que foi ministrada, e pela ação do Teu Espírito Santo, que foi, Senhor Jesus Cristo, tocar cada coração, Senhor, cada lar, em nome de Jesus Cristo. Assim te pedimos, ó poderoso Deus, e assim te agradecemos, em nome de Jesus. Muito obrigado. Voltamos amanhã, a partir das 8 da noite, com a palavra do pastor Rony, direcionando e nos ensinando a boa e poderosa palavra de Deus. Que Deus vos abençoe e tenha a todos um bom dia. Louvado seja Deus.